utilizar as próprias reservas energéticas para se nutrir. E muitas vezes, no início lá, o organismo deles não vai conseguir abranger essas necessidades, né, principalmente os prematurinos. E para evitar essa queda das taxas metabólicas, vai ter os distúrbios. Os principais é a hipoglicemia, depois a hipocalcemia, mas pode também ter a hipo ou a hipermagnesemia, distúrbio de fosfato e... É isso. Deixa eu para baixo. Esse vai. Parece que ele desliga, né? É. Então, um pouquinho da fisiopatologia. Na vida fetal, o bebezinho, o feto, ele vive em estado anabólico, então ele vai receber os nutrientes e a glicose pela placenta, através da difusão facilitada. Mas lá para o meio do terceiro trimestre, ele vai começar a fazer um acúmulo de glicogênio hepático e ele que produz a insulina, ele não recebe a insulina através da placenta. Então, o que acontece? Quando o RM ocorre o clampeamento do cordão umbilical, vai ter essa interrupção do aporte de glicose e ela vai cair nas primeiras horas, principalmente com 2 horas de vida. Então, o RM vai começar a produzir os hormônios contrarreguladores, que é o glucagon e as catecolaminas, e ele vai diminuir a insulina. E aí, como eu falei lá no terceiro trimestre, né, ele fez esse estoque de glicogênio hepático e vai ocorrer a quebra, que vai virar a glicose. E também tem o processo da gliconeogênese, que é a formação de outras fontes de energia através do lactato e do aminoácido, tudo para manter essa normoglicemia. Até que ele comece a mamar ou ele passa a receber um sorinho. A hipoglicemia, tem como tirar aquele negócio lá, não? Acho que é o quê? Você quer isso aqui? Não, não, já. Ah, tá. Isso, aí. Aí. Aí, acho que vai sair. Aí. Então, o principal dos distúrbios é a hipoglicemia. É um estado transitório recém-nascido e ele causa sintomas e sinais de disfunção cerebral. Os valores é menor que 40 nas primeiras 24 horas, que é considerado pela SBP, e a partir do segundo de vida maior que 45, causado por essa redução da produção e do consumo de glicose. Pela Academia Americana, eles têm esses valores aí como base: 47 em menos de 48 horas, 60 em 48 a 72 horas, e com mais 72 horas é 70 valores de hipoglicemia. O mais comum é essa hipoglicemia ser transitória, até 3 dias, que ocorre nos RNs PIGs, cardiopatia congênita, nos que têm baixa aceitação alimentar, na policitemia, na sepse, no filho de mãe diabética ou com pré-eclâmpsia. Já a persistente, que é com mais de 3 dias, e que é menos comum, é pelo hiperins congênito, as mutações inativadoras dos genes ABCC8, KCNJ11, mutações ativadoras desses outros genes aí, e distúrbios congênitos da glicosilação e da tirosina em Q. Para baixo não dá certo? Não foi pelo lado. É, tem que apertar. Sempre que a gente vê que a glicemia está alterada, a gente tem que confirmar pela plasmática, pelo a glicemia capilar, né? No glicosímetro, ela é 10 a 15%, que é menor que a plasmática. Então, é possível a gente confirmar essa glicemia.
E ter cuidados com a falsa glicemia, que é quando as extremidades do bebê tá frio ou fez algum uso de álcool na coleta, na hora de limpar, pode dar uma falsa hipoglicemia. Os fatores de risco. Neonatal é os RNs pré-termos, como eu falei lá no início, não teve esse depósito, né? Não fez o depósito de glicogênio hepático, principalmente também se ele for no segundo. Ele teve a diminuição da capacidade do gliconeogênese e ele tem uma demanda maior energética, principalmente se ele sofreu asfixia. Nos bebês que são grandes para a idade gestacional, e o menor dos gêmeos, naqueles que sofreu asfixia, na polissemia, na eritroblastose fetal, nas doenças graves, como SEC, choque, cardiopatia congênito, naqueles que têm sinais sugestivos de hipopituitarismo, como micropênis, defeitos na linha média, a icterícia prolongada, no bebê macrossômico e nos sinais sugestivos de síndrome genética. Já relacionado aos fatores de risco materno, a gente tem a diabetes durante a gestação, que essa hipoglicemia materna vai estimular, como o bebê vai ter a mãe tem a hiperglicemia, o bebê vai ter uma hiperglicemia também, então ele vai produzir muita insulina, e aí quando clampeia o cordão, ele vai continuar tendo essa produção alta de insulina e a diminuição do glucagon. Está relacionada à parte materna pré-eclâmpsia, o uso do beta-glucagonês, os beta-agonistas, glicocolíticos, ou os antidiabéticos orais pela gestante, e relato de filho anterior do macrossomia. O quadro clínico. A maioria dos casos de hipoglicemia neonatal são assintomáticos, mas quando sintomáticos, eles costumam apresentar sinais inespecíficos, como os tremores de extremidades, a hipotonia, pode ficar bastante irritado, mais letárgico, variar em bradicardia e taquipneia, pode ter uma hipotermia, ficar com as extremidades azulzinhas, ter aquela audição mais débil, não eficaz, ter rebaixamento do nível de consciência, crise convulsiva e mais grave que é o coma. A gente vai fazer esse monitoramento a partir da segunda hora de vida, após a primeira alimentação e a cada 3 a 6 horas antes das mamadas. O tempo de monitorização vai variar, né? Em filho de mãe diabética, no GIB, a gente vai fazer por no mínimo 12 horas. No PIG, no pré-termo, a gente vai fazer de 24 a 36 horas e só vai parar quando tiver 3 medidas maior de 45. Aí, como que a gente vai fazer o tratamento desse RM com hipoglicemia? Ele vai ser dividido no sintomático e no assintomático. No bebezinho sintomático, se a glicemia estiver maior do que 40, a gente já vai fazer um push imediato de glicose e vai manter o sorinho glicosado. Não adianta só fazer o push e deixar ele lá, que ele vai continuar fazendo essa hipoglicemia. Já no bebezinho assintomático, naqueles que têm os fatores de risco, dentro das primeiras 4 horas, né, que é o esperado dessa glicemia realmente cair, a gente vai alimentar, vai coletar a glicemia 30 minutos depois da primeira dieta, e se ela vier menor que 25, a gente pode ir alimentar novamente e vai coletar a glicemia após 1 hora. Se ela manteve menor do que 25, a gente vai fazer o push de glicose. Se ela tiver entre 25 e 40, a gente pode tentar novamente alimentar esse bebê, colocar ele no peito, ou já fazer direto o push de glicose. E quando tiver entre 4 e 24 horas, a gente vai, já espera que ele já esteja na mamada adequada, né? Já entre 2 e 3 horas, no mínimo, a gente vai fazer essa glicemia antes de cada dieta. Se ela tiver menor do que 35, a gente pode repetir e fazer uma nova glicemia após 1 hora. Se não tiver menor que 35, a gente vai fazer glicose ET. E se ela estiver variando entre 35 e 40, a gente pode tentar realimentar ou ir direto para o push de glicose. Esse push ele vai ser feito por 200 mg por quilo dose ou 2 ml por quilo na glicose de 10%. E a gente vai fazer uma manutenção
de 80 a 100 ml por quilo dia para manter o valor entre 40 e 50, que é o esperado. Aí eu coloquei uma questãozinha aqui. Um RN de 37 semanas, filho de mãe diabéticos, insulina dependente, nascido de parto cesáreo, com peso de 4.200, ele é GIG, e apresentando 1 hora de vida, tremores finos de extremidade. A glicemia capilar dele veio de 30 miligramas por decilitro. Qual a conduta nesse caso que vocês acham? Uma vida, é, entre a dieta e é isso. Não, está. A dieta, né? Só isso aí mesmo. Só que tem a questão que Ele é ele digno. ele é GIG, né, o fator de risco, porém ele está com tremor fino de extremidade. Então ele é um sintomático. Então, a gente vai tratar ele imediatamente, vai fazer a correção intravenosa da glicemia. O outro é que a gente vai tirar assintomático. Né, pelo valor. Então, assim, só para fortalecer aqui, a gente vai sempre dar prioridade para a correção integral, fortalecer a amamentação, as mamadas frequentes. Tem um gelzinho de dextrose também, que a gente pode passar na boquinha deles antes da amamentação e manter essa glicemia integral maior de 45. E ali é só o sorinho, como eu expliquei lá no slide anterior. E se o bebê tem a hipoglicemia, mas está relacionado também com o hipersubinismo, né, do filho de mãe diabetes, e ele não teve um controle adequado, a gente tem a opção de medicações, que a primeira é o diazópio, e pode também tentar a ultrotítio, que vai diminuir a secreção da insulina. A prevenção da hipoglicemia é sempre iniciar a amamentação na primeira hora de vida, fortalecer o binômio materno-fetal e manter o neném na normotermia. O outro distúrbio é a hiperglicemia neonatal, que é a glicemia plasmática, por algumas definições entre 140 a 150. A manifestação clínica é aquela urina com a glicose, com uma diurese osmótica, que vai levar a uma desidratação, né? Por esse excesso de glicose, o neném vai ficar urinando mais, vai desidratar, vai ter uma certa acidose, vai ter perda de peso e pode levar, nos piores dos casos, a hemorragia periventricular, principalmente nos pequenininhos. A principal causa é a iatrogenia, né? O excesso de glicose, aquela VIG alta, seguida da prematuridade extrema, do ciúme, o baixo peso, principalmente menor que 1.000 gramas, o diabetes neonatal transitório, a sepse, a ausência de alimentação enteral, né, que vai diminuir a secreção da incretina e vai diminuir a secreção da insulina, o uso de medicamentos como teofilina, corticóides, glutinas, defeitos no metabolismo do EGN, a galactosemia, a frutosemia, e o pós-operatório, principalmente nas cirurgias. O manejo vai consistir primeiramente na redução gradativa da glicose até a normalização do nível glicêmico, sendo a menor dosagem recomendada 2 miligramas por quilo minuto. Paralelamente, a gente pode já fornecer aminoácidos via parenteral para promover maior secreção de insulina e iniciar a nutrição enteral assim que possível, né? Até para evitar translocação bacteriana também. Caso a situação não seja resolvida e a glicemia esteja maior que 250, a gente vai iniciar a insulina, que é de 0,01 em 15 a 20 minutos. Se o bebê tiver com a hiperglicemia, mais a glicosúria e desidratação, podendo levar para 0,1 unidade por quilo, caso necessário. Mas a insulina é o último caso mesmo, porque os prematurinhos, eles respondem muito bem à insulina, então a gente vai tentar todas as outras medidas antes, tá? Vamos só terminar, falar sobre toda a glicemia, né?
Então, a hipoglicemia é muito comum, né? Tanto no alojamento conjunto quanto na UTI neonatal. Então, é o nosso manejo diário, a gente tem que saber. Aqui no Manaíra, a gente já revisou esse protocolo algumas vezes, tem algumas divergências de hospital, então tem hospital que o HGP é na primeira hora de vida, na segunda, na terceira, e depois de 4 em 4, depois de 6 em 6. Aqui ficou na segunda hora de vida, e depois de 6 em 6 horas. Então, é protocolo de cada unidade. Mais uma vez, chamou para avaliar a hipoglicemia em paciente assintomático, tudo certo, né? Realimentar e repetir o HGT. Paciente já assintomático, a gente tem que avaliar. Por quê? Às vezes não é só uma glicemia alterada, o paciente pode estar em sepse, né? Pode ter várias coisas por trás, erro do metabolismo. Então, tem várias outras coisas por trás disso. Uma das coisas do tratamento, que você não colocou no slide, foi do uso do corticoide. Então, a gente pode utilizar, né, depois que a gente já está com a vida estabelecida, o corticoide para ele manter a glicemia mais alta, né? Geralmente, a gente usa hidrocortisona. Então, isso daí também é uma coisa que a gente faz de rotina dentro da UTI neonatal. Então, eu acho que a hipoglicemia a gente tem que conduzir bem. Achei fantástico esse quadrinho que você colocou, do assintomático, do sintomático, porque vai muito com a nossa rotina daqui, né? Assim, deveria ir, porque às vezes a gente vê o bebê que estava lá com alguns sintomas e não foi avaliado, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com a hipoglicemia do álcool, né? Se a enfermeira fala que o bebê está com sintomas, a gente tem que avaliar esse bebê, tá? O gel, no Brasil, a gente tem, alguns lugares tem, mas a gente quase não usa, porque saiu um artigo que não sabe muito da absorção. Antigamente, quando os bebês nasciam, a gente já colocava ampola de glicose na boca do bebê. E aí, foi surgindo algo sobre enterocolite, sobre o bebê nem mamou na mãe já tomou uma glicose, né? Então, isso daí caiu em desuso, a gente não usa mais, tá? Mas, por exemplo, me liga um médico do interior de 90 anos que não sabe conduzir, não tem nada. Eu falo, coloca uma glicose na boca e manda para Goiânia, né? Então, assim, medidas salvatórias, a gente não faz mais, só em extremo caso, né? O custo de glicose tem que saber, a glicose é 10%, ou transformar o 50%, depois não é probleminha. Geralmente a gente entra com a BIC de 5 a 6 e depois vai aumentando se necessário. Aí já vem a aula de HD que eu vou dar para vocês, que a gente tem que ver se no acesso periférico cabe esse tanto de concentração de glicose para não queimar a veia do bebê, senão eu preciso de um acesso central, e a manutenção da glicemia. A gente está com um caso interessante lá, uma cura do irmãozinho que morreu por um distúrbio metabólico, que é esse GCK lá, que a Luz colocou, então é algo muito raro, que o bebê tem 25% de chance de ter novamente, que o outro irmãozinho morreu. Então, assim, não é uma coisa, nossa, não é nada, sempre é, né? Então, sempre ficar de olho nos bebês que são PICs, GIGs, ciúros, filhos de mãe diabética, filhos de mãe que tomam medicações, então sempre tomar esse cuidado. A hiperglicemia, a gente vê muito na UTI neonatal. No álcool a gente não vai ver, mas na UTI neonatal a gente vê muito, porque são bebês muito prematuros, né? Um bebê de 600 gramas, que ainda não tem o metabolismo da insulina todo formado, ele já nasce com essa hiperglicemia. Eu não estou dando dieta para esse bebê está evoluindo com uma desidratação, porque às vezes ele não está bem incubador aquecido, ele não está bem umidificado, esse bebê não está bem, esse bebê está em sepse. Então, assim, várias noites eu uso muito pé frio. Eu passei a noite inteira olhando insulina, fazendo insulina, tirando insulina. É comum da minha rotina isso, né? Tem alguns meses, por mês, um bebê fazia 500, 400, 3 horas da manhã, 500, insulina, high, low. Então, assim, é muito difícil conduzir. E é uma rotina muito comum, a gente tem que saber também, dentro da UTI é um pouco diferente, mas a gente tem que saber que existe.
Sempre pedir a glicemia, né, sérica para confirmar. E no álcool, tomar cuidado com as extremidades. Esses dias eu vi uma conduta que eu até falei que eu ia pesquisar depois, que falaram que, nossa, que no lobo da orelha é mais confiável. Acho que não é bem por aí. Eu acho que se o membro estiver aquecido, né, eu posso conduzir uma glicemia ali no pezinho, né, na mãozinha. Mas assim, essa coisa do lobo da orelha, falar que é mais confiável, eu não achei na literatura isso não, tá? Me perguntaram isso, eu não achei. Depois, se vocês tiverem que pesquisar e me falar. Então, deu muito baixo, pede para repetir em outro aparelho, que a gente está vendo muito erro, né? E a gente ter esse cuidado, se a enfermagem comunicar, de ir lá ver o bebê e falar, nossa, será que realmente ele não está sintomático? Será que ele não está convulsionando? Será que ele não está desidratado? Será que essa mãe tem aporte de leite? Então, para a gente ter esse cuidado, tá? Porque às vezes o plantão está tão corrido e a gente não tem esse link e deixa para depois, e às vezes o bebê precisa, né? Certo. Então, agora falando um pouquinho do distúrbio do cálcio. Durante o período do sexto e nono mês de gestação, ocorre a transferência de cálcio da mãe, né, igual a glicemia para o feto, com uma média de 150 miligramas por quilo de cálcio alimentar por dia, que vai cessar somente após o nascimento. Então, quando o vira rede, né, ele inicia o processo de equilíbrio extracelular, vai ativar o mecanismo de absorção óssea de cálcio, até que o neném já consiga obtê-lo através da dieta. E com esse ajuste, vai ter essa queda dos níveis plasmáticos, os pais vão se estabilizar entre 48 horas após o parto, ficando em torno de 7 a 8 miligramas por decilitro. Conforme ele já vai mudando o metabolismo e vai alimentando, os níveis de cálcio vão se elevando, atingindo os valores entre 9 e 11. A hipocalcemia ela pode ser classificada em precoce, quando ocorre nos primeiros 2 ou 3 dias de vida, e tardia após a primeira semana de vida. Aí em cima eu coloquei os valores para vocês, do ionizado e do cérebro, e no RN pré-termo, que vai variar de 6 e no termo menor que 7. As causas da hipocalcemia neonatal, 1/3 dos bebezinhos prematuros vão ter essa hipocalcemia nas primeiras 4 horas de vida, que está relacionada com aquela imbalância que eu falei. Como ele é muito prematurinho, tem essa imaturidade da paratireoide em produzir o paratormônio em resposta a essa hipocalcemia. E o paratormônio é o hormônio que vai fazer com que o cálcio seja reabsorvido, tanto dos ossos quanto dos rins, e juntamente com a vitamina D, do intestino do bebê. Então, até o paratormônio conseguir regular, os bebezinhos prematuros, 1/3, como eu falei, vão ter essa hipocalcemia. Ela é precoce, né? Como eu falei, 48 horas de vida. A maioria é assintomática, mas pode ter uma hipóxia neonatal. é, Enfim, aí é recomendado a gente iniciar a suplementação de cálcio desde o primeiro dia de vida em todos os recém-nascidos pertencentes a esse grupo de risco aí que eu falei. É porque eu quis dizer, os que têm hipóxia, a prematuridade ou de diabetes materno. Ela pode ser tardia, quando tem de 5 a 10 dias de vida, está relacionado com o distúrbio do fosfato e as formas infantis com alta relação de fósforo e cálcio, relacionada ao hipoparatiroidismo. E quando ela é transitória, está relacionada a essa imaturidade de resposta do eixo paratireoide e vitamina D, que é solucionada até 6 meses.
com insuficiência de vitamina D, uma baixa ingesta oral de cálcio, quando o bebê tem ausência de exposição à luz, raquitismo congênito, síndrome nefrótica, doença renal crônica, malabsorção, desnutrição e sepsis. As manifestações clínicas encontradas são apneia, cianose, recusa alimentar, vômitos, distensão abdominal. Pode ter sintomas neuromusculares como a parestesia, fraqueza, tremores e convulsões, generalizados ou focais, e o sinal de Trousseau e Chipstead. Pode também ter sintomas cardiovasculares, com prolongamento do intervalo PT, um eletro, uma bradicardia, uma hipotensão e até uma parada cardíaca. O tratamento para hipocalcemia precoce e assintomática geralmente não é necessário, pois ele tende a normalizar, né, assim que o bebê começa a fazer regulação e começa a se alimentar também. Nos casos sintomáticos em que há suspeita ou confirmação de crise convulsiva, que é um dos sintomas mais graves, a gente vai ter que tratar. O tratamento é com gluconato de cálcio a 10%, de 0,5 a 1 ml por quilo, e a gente vai fazer essa diluição rápida de 5 a 10 minutos. Espera que os níveis se elevam entre 2 a 3 horas. E em seguida, a gente vai fazer uma manutenção de 2 a 4 ml por quilo dia ao longo das 24 horas. Esse bebê deve ter uma monitorização multiparamétrica, tem que ter um acesso venoso bem assegurado e ficar atento com relação ao extravasamento, que pode ter uma necrose tecidual. Fazer essa monitorização, como eu falei, ter um controle laboratorial mais rigoroso. E aí a gente vai suspender quando a calcemia estiver no limite inferior. Também é importante a gente ficar atento com os distúrbios concomitantes, como a hipomagnesemia e a hipopotassemia. Você vai falar um pouquinho? Então, cálcio é um distúrbio que é muito presente na aldeia neonatal. Então, o cardiologista sempre fala para a gente, nunca falte na UTI neonatal cálcio e magnésio. Porque a hipocalcemia, a hipomagnesemia, ela leva a distúrbios do coração, né? Então, ela leva a alterações e a gente precisa fazer tanto a infusão de cálcio quanto de magnésio, né? É muito comum, principalmente em prematuros, a gente vê muito, e desde o início a HV tem cálcio, né? Hidratação venosa e a parenteral tem cálcio. Então, desde o início tem cálcio por causa disso, exceto na asfixia neonatal, né? A gente vai ver na aula de asfixia, exceto na asfixia neonatal. Então, o cálcio é muito importante para todo o metabolismo do bebê, junto com o magnésio. Então, eles vêm sempre juntos e é mais comum do que se pensa. E a gente sempre pede nos primeiros exames, né? Quando vocês forem mandar na UTI, na sala de cuidados, hemograma e eletrólitos para dar o seguimento. Então, é muito comum a gente ver muito, eu vejo todo dia. E sempre pensar, quando vocês pegarem o bebê que está com alguma cardiopatia ou algum distúrbio, uma taquicardia, uma taquissupra, uma bradicardia, ou alguma alteração de eletrocárdio, lembrar de solicitar cálcio e magnésio, porque provavelmente estão, né? Pode. Obrigada, gente. Já bateu aqui. Já bem, né? Já bateu aí. Não, importante. Então, está falando um pouco da hipercalcemia, que é o cálcio ionizado maior do que 2,7 ou o sérico total maior que 10,5. Está relacionado mais à causa endocrinológica, ao hiperparatiroidismo neonatal primário, por um adrenoma, carcinoma, uma hiperplasia da paratireoide, o hipertireoidismo, a insuficiência adrenal, feocromostoma e as doenças malignas, principalmente nos tumores sólidos.
Também pode estar relacionado com o uso de fármacos, uso crônico com intoxicação em exógenos por diuréticos tiazídicos, vitamina A e D, doenças granulomatosas crônicas, tuberculose, lepra e ditoplasmose. Com relação ao quadro clínico, as manifestações neurológicas pode ter fadiga, fraqueza, letargia, confusão, ataxia, coma, aumento da pressão arterial, uma bradicardia sinusal, bloqueio atrioventricular, arritmias ventriculares. Na parte renal, pode ter uma poliúria, uma polidipsia com desidratação, levando a uma insuficiência renal aguda e uma nefrolitise. Já no gastrointestinal, o bebê com RN pode ter uma anorexia, uma náusea, um vômito, dor abdominal, constipação e até pancreatite. O tratamento, a gente vai tentar restaurar a bulimia, né? Fazer uma infusão de solução isotônica para aumentar a excreção renal de cálcio. Faz 10 a 20 ml por quilo, mais 1 miligrama por quilo de furosemida, mais o sorinho de manutenção. Pode também reduzir a mobilização óssea com a calcitonina, 4 unidades por quilo, e N subcutânea a cada 12 horas. Pode usar também o etibironato, diminuir a absorção intestinal, a hidrocortisona de 4 a 8 miligramas por quilo dia, de 6 em 6, e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos associados ao magnésio, ao fósforo, ao sódio e ao potássio. E a gente não vê tanto o aumento de cálcio, a gente vê mais a diminuição, né? A gente vê em pacientes que às vezes têm distúrbios renais, né? Aí está conduzindo com hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, não é tão comum a hipercalcemia. E por não ser tão comum, a gente quase não trata, né? Então, assim, é mais tranquilo. Agora, o magnésio, a gente trata muito, quase todos os dias. É o próximo, né? Um distúrbio de magnésio, a hipermagnesemia, é o caso da ordem, e aí antes, que é o magnésio sérico maior do que 3 miligramas por decilitro. É uma condição clínica decorrente, principalmente do uso de sulfato de magnésio pela mãe no fim da gestação e também pela sobrecarga exógena do magnésio acima da capacidade de escritura. Ele mimetiza muito o quadro de choque séptico prematuro, incluindo a hipotonia, a hipotensão, a depressão respiratória, a letargia, a apneia, bradicardia e atraso também na eliminação do mercúrio. O tratamento desse magnésio alterado vai se basear principalmente em medidas de suporte na promoção da excreção gradual do magnésio em excesso. A gente vai fazer a administração de gluconal de cálcio a 10% para diminuir esses efeitos adversos do magnésio, na dose de 1 ml por quilo em 5 minutos e sempre fazendo aquela monitorização. Pode também usar a furosemida para aumentar a excreção renal, desde que o RN esteja com uma hidratação eficaz. E nos casos mais graves, a gente pode recorrer à sanguíneo-transfusão com sangue contendo citrato para fazer a quelagem do magnésio ou até mesmo a diálise peritoneal. A hipermagnesemia, a gente tem usado bastante sulfato de magnésio para neuroproteção. Não sei se vocês já viram em algum prontuário isso, né? Então, a gente sulfata, né? A gente, na medida que estava só para hipertensão materna, doença hipertensiva, mas hoje a gente usa para neuroproteção e a gente vê um aumento de magnésio nesses primeiros dias, principalmente nos prematuros, né? E às vezes a gente esquece, o bebê não eliminou mecônio, tá com 4 dias, chama CIP, mas esquece que fez magnésio, né? Então é bem interessante a gente
anotar isso aí para não esquecer sobre o magnésio, sobre o quadro clínico da hipermagnesemia, porque às vezes a gente deixa passar mesmo, tá? Já a hipomagnesemia, o magnésio certo menor do que 1,8, está relacionada à prematuridade, diabetes materno e bebês superlados. A parte gastrointestinal, distúrbio de absorção, aumento de perdas intestinais, nos renais. Aqueles que tiveram perda renais induzidos por fármacos, como diuréticos, beta-agonistas, ou o bebezinho que já nasce com uma insuficiência renal. Com relação à questão metabólica, acidose metabólica, hipercalcemia, hipofosfatemia, hipervolemia, está tudo relacionado com esse hipomagnesemia, né? Na parte endocrinológica, que tem hipoparatiroidismo, hipertiroidismo, hiperaldosteronismo e diabetes mellitus. As manifestações clínicas e também do eletrocardiograma, igual a Aline falou, tá bem parecida, né, com o distúrbio do cálcio. Ele pode ter as parestesias, a fraqueza, os espasmos, tetania, convulsões, o prolongamento do intervalo QT, a bradicardia, hipotensão. E a avaliação laboratorial, a gente vai ter que ficar dosando esses eletrólitos, pedir sempre função renal, a gasometria, os eletrólitos urinários e aquele controle do eletro. A gente vai fazer a administração de 0,05 a 0,1 ml por quilo de sulfato a 50% a cada 4 ou 6 horas, IM ou EV. Certo? Tudo certo. Distúrbio do fósforo, a hipofosfatemia, os valores vão variar de acordo com a faixa etária, sempre mais altos quanto menor a faixa etária. Então, aí estão os valores de 0 a 3 meses é um valor já mais alto, aí quando vai ficando maiorzinho, o valor já diminui de diferença. As causas do hipofosfatemia. Infusão de glicose, insulina, quando o bebê começa a realimentar, né, na desnutrição, quando tem algum tumor, controle nutricional, raquitismo, hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X, síndrome de Fanconi, quando faz expansão volêmica dos intravenosos, quando faz uso de diuréticos de alça tiazídicos e naquele bebê que tem sepse, entre outros. Os sintomas vão depender da etiologia, né? E da severidade do tempo de instalação. Nesse, no, na hipofosfatemia mais crônica, sinais e sintomas de raquitismo, fraqueza e atrofia muscular. Já quando ele é leve ou moderado, tem poucas repercussões clínicas. Quando é severo, tem rabdomiólise, anemia hemolítica, disfunção linfocitária plaquetária, pode ter distúrbios neurológicos, falência respiratória, disfunção miocárdica. Então, sempre investigar com uma história clínica bem detalhada, observar os fatores de risco materno, de medicação, os antecedentes patológicos. E de exames, a gente vai pedir sempre a gasometria, função renal, eletrólitos e urina tipo 1. O tratamento, a maioria é para fazer a correção, né? E a reposição vai ser de 30 a 90 miligramas por dia, em 4 a 5 doses. Na hipofosfatemia grave, nos bebês criticamente doentes, intubados ou com sequelas, a gente vai fazer 2 metros de potássio, que equivale a 1 milimol de fósforo. Para os valores maior que 1,2, de 0,2 a 0,5 milimol por quilo EV de fósforo em 6 horas, e
com valor menor que 1,2, a gente faz de 0,08 a 0,2 milmol por quilo em 8 a 12 horas. Me fala alguma coisa aqui, né? Então, assim, é mais comum prematuro, né? A gente vê muito distúrbio de fósforo no prematuro. Aí a gente já se linka com a doença metabólica óssea, que é a DMO, que já é outra aula à parte. E aí a gente já tem um componente oral que a gente usa, que é o FM85, que a gente usa nesses prematuros, né, na dieta, para fortificação e aporte de fósforo e cálcio. Mas só. Coloca no leite, né? Na hora que vocês vão passar na alcinha, penso nisso que a gente coloca. Igual, dá uns efeitos, dá uns efeitos. E a hiperfosfatemia, os valores também vão variar de acordo com a faixa etária, quanto mais prematuro, mais alto. Aí tá os valores de referência. Na parte crônica, está relacionada à doença renal crônica, agrava-se com a progressiva redução da taxa de filtração, nos adultos, alisia celular, com rabdomiólise, síndrome de lúcio tumoral. Também pode ser por ingestão e imposição de fósforo, né? E também por intoxicação por vitamina D, e sempre relacionado também ao hipoparatireoidismo. Ele se relaciona com a hipocalcemia e com a deposição de fosfato em tecidos moles, como eu já falei lá atrás, na síndrome de lúcio tumoral. Pode ter convulsões, como a levar arritmia ventriculares e até uma PCL. O tratamento, se o RN tiver uma função preservada, a gente vai fazer apenas uma restrição dietética, que vai ser suficiente para estabelecer o nível, a normalidade. Já nos casos graves ou associados à insuficiência renal, tem que se fazer uma hidratação endovenosa. Pode-se usar quelantes gastrointestinais de fósforo, como carbonato de cálcio. E já nos casos que não tiver obtendo sucesso, a gente entra com a terapia de alívio. E faz restrição dietética da mãe? Não, geralmente esses bebês estão internados na UTI, né? Então, muitas vezes né, ele está recebendo leite só por sonho. Então, a gente deixa ele com HB ou NPT e reduz o leite. E vai voltando aos pouquinhos. É isso. E que foram as referências, por exemplo.